Eu acho que chegou o momento em que a gente realmente sabe o que espera da vida. Eu sinto que agora uma grande parte sabe o que quer. Se você não me conhece, eu sou a Lari, escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam e fundadora da página Hábitos que Mudam no Instagram e quem fala com você todas as segundas-feiras nesse podcast aqui que se chama Muito Além da Checklist. Você também consegue ler os meus textos no Substack, normalmente eu publico toda sexta-feira. Tento manter a frequência uma vez na semana, mas nem sempre acontece. Eu falo sobre rotina criativa, mudança de hábitos, autoconhecimento, aspiras. Cada semana num mood diferente, às vezes mais elétrica, às vezes mais calma. Tudo pode acontecer. E se você quiser fazer parte da minha comunidade, do Clube do Livro, trocar comigo, fazer seus hobbies, enfim, viver uma vida com mais significado, estou com vagas abertas no Hábitos Club, que é a minha comunidade privada. Mas agora bora falar sobre o tema central desse EP. Eu estava lendo alguns textos no Substack, né? Desde análises comportamentais da performance do Justin Bieber até textos anteriores, né? Falando sobre o documentário da Hannah Montana, né? E o sentimento que eu venho sentido e notado é que na indústria do comportamento, nas indústrias, o comportamento tem ditado, como sempre, os movimentos. Mas a cultura do conforto voltou com muita força. Na verdade, voltou não, né? Criou-se uma necessidade da cultura do conforto. Que é a gente tentando buscar novamente pertencimento naquilo que em algum dia fez sentido pra gente. Muitas vezes na nostalgia, nas nossas memórias, nas nossas bandas, enfim, nos livros. E por outro lado, eu sinto que eu leio textos de pessoas especialistas, mas quando eu caio em algum texto escrito por uma pessoa que não entende nada disso, que só está partilhando o seu sentimento, no fim das contas, todo mundo está sentindo a mesma coisa. É claro que todo mundo é muita gente, mas uma grande parte dessa galera está tentando voltar para si. Grande parte das pessoas que acordaram ou que despertaram já perceberam que a melhor forma de viver é encontrar significado na sutileza do dia a dia, é conseguir fazer com que a sua rotina faça sentido, com que os seus hábitos existam, com que as tarefas da vida adulta não sejam tão pesadas, para que a nossa vida não seja apenas correr atrás de dinheiro e tentar se manter minimamente vivo, né? E aí, quando eu falo vivo, não é do sobreviver, é vivendo mesmo, é fazer escolhas, ir pro teu show preferido, viajar sempre que for possível, estar entre amigos, sabe? Quando a gente olha para as pessoas e para você mesmo, não sei a sua realidade, né? Mas compartilha aqui. E você lembra de duas versões diferentes da sua vida, ou você que está me ouvindo agora, olha para sua vida atual e fala, não é ela que eu quero viver porque eu quero mais tempo. Então, eu sinto que coletivamente nós percebemos que só correr atrás de uma vida financeira dos sonhos não vale a pena. Mas tudo bem quando a gente quer mudar o nosso cenário, porque as nossas condições hoje não são suficientes, sabe? Não aproximam a gente da nossa realidade, não são dignas, porque é uma realidade do Brasil. Mas toda vez que eu vou fazer mentoria, dar mentoria para alguma das minhas alunas, e nossa queixa, ou a queixa delas é sobre dinheiro, que elas querem mais dinheiro, e a gente fala muito isso claramente. E eu falo, quando você vai se sentir feliz? E alguém me responde, quando eu tiver com a situação tal. E aí eu sempre devolvo a pergunta, que é, você acha que hoje o que você ganha não é bom ou não é o suficiente? E aí normalmente elas respondem, eu acho que não é o suficiente para a vida que eu quero viver. Então quando eu tiver ganhando X, eu vou me sentir mais feliz para tal coisa. E aí eu sempre respondo, então a gente já perdeu. Se a gente só vai conseguir se sentir feliz quando determinado poder aquisitivo for alcançado, quando você chegar lá, possivelmente você vai querer o próximo. E você vai estar sempre adiando a sua felicidade, sabe? E aí, não é pra ser do Lulu aqui e falar que dinheiro não traz felicidade, que, dá pra viver um pouco, não acho nada disso, tá, gente? De verdade, longe de mim, principalmente porque eu saí do pouco. E continuo lutando para ter uma vida cada vez mais confortável. Eu acho que esse não é o problema. Mas, se nós nos sentimos hoje
frustrados e já ganhamos um dinheiro bom ou já temos uma vida melhor e a gente continua acreditando que a nossa alegria, a nossa motivação vai vir quando tivermos mais, a tendência é que sempre que você chegar lá, você dobra essa meta e você continue deixando para depois incluir momentos de alegria no teu dia a dia, porque parece que só o dinheiro vai te proporcionar isso. Mas uma grande parte das pessoas já acordaram para isso e já estão fazendo um caminho diferente. Eu espero que você faça parte dessa boa parte, ou que você desperte nesse episódio. Quando a gente olha para nossa vida toda, né, e repara o tempo que a gente dá pro telefone, e repara o tempo que a gente se estressa com coisas pequenas, o tempo que tudo irrita, tudo nos irrita. Eu sou essa pessoa, tá? E a gente começa a perceber em alguns casos que nós temos até mais motivos para ter um dia bom do que realmente estressante. A gente começa a perceber que tem um erro aí. E esse erro pode estar em você. Uma pessoa que pega transporte público 4 horas da manhã, sabe? Que faz o teu dia todo cronometrado, consegue chegar em casa e às vezes não tem nada para fazer, mas em muitos casos a pessoa tem que cuidar da casa, organizar a roupa do dia seguinte. Essa pessoa realmente começa a sobreviver nessa rotina. E eu tô falando isso porque eu já fui a pessoa que fazia isso. Eu já fui a pessoa que saía 5 horas da manhã de casa, que sonhava com a vida que eu tenho hoje, com poder cuidar do meu filho trabalhando de casa, com poder comprar as coisas que eu preciso para filmar para vocês. E quando eu me vejo nessa situação de hoje, não é de agora, tô falando de alguns meses, talvez 1 ano ou 2 atrás, e eu me vejo insatisfeita, e eu me vejo desmotivada, e eu me vejo me comparando, sentindo que eu não cheguei a lugar nenhum, eu entendo por que o universo não me dá. Eu entendo por que o universo não tá dando aquele passo a mais. Não vou nem falar que eu tenho que ser grata, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas eu não percebi que já me foi dado. Eu não percebi que eu alcancei. E quando eu me dei conta que eu tava vivendo desse jeito, cara, eu fiz o caminho inverso. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero todo dia acreditar que se eu morrer hoje, a minha vida valeu a pena. Ainda que eu não tenha tudo o que eu sonho, o que eu tenho hoje é muito melhor do que eu tinha ontem. É muito maior. E aí, eu sei que quando a gente olha pra grama do vizinho, né? É muito engraçado. Parece que até as nossas comemorações são pequenas demais, sabe? Nossa, tô comemorando por isso. Olha o que fulano conquistou. Olha o que as pessoas todas parecem estar vivendo e eu tô aqui tentando encontrar motivo pra comemorar com isso aqui. Faz o menor sentido. Faz sim. Faz sim, porque isso é teu. E aí uma forma super legal de voltar pra esse lugar que eu fiz, né? O caminho que eu fiz, eu acho que pode funcionar pra você e eu acho que tá funcionando pra uma boa parte da população que tá atento a isso e já sabem o que querem, é a galera se comprometer com a vida que quer viver, se comprometer com a sua melhor versão. Só que aqui eu quero trazer um lado especialista, né, de hábitos. Eu acho que o caminho para você se comprometer com a tua vida, para você viver uma vida com significado, para você conseguir manter aqueles hábitos que são essenciais para a nossa vida e também os hobbies, momentos de lazer dentro da vida que você tem hoje, não é você se banindo de todo o resto. Não é ter uma vida saudável e não se permitir mais ter um dia de drink com essas amigas, ou uma cerveja com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu namorado, porque você não quer que o seu telhado de vidro seja atingido, né? E esse telhado, eu tô chamando ele de telhado de vidro, mas nada mais é do que a rotina que você construiu de uma vida mais saudável. Não é se fechar, porque a vida funcionando, ela não significa que você precisa estar distante de tudo aquilo. Ai, mas aquilo me fez muito mal durante um tempo. Eu entendo esse lugar. Mas se privar de tudo só porque agora tá dando certo, parece que esse é o modelo de vida perfeito, não funciona. A mesma coisa num relacionamento. Você sonhou em ter um relacionamento e você atingiu. Hoje você tem um relacionamento dos seus sonhos, como você sempre quis. Então você se proíbe, ou proíbe a pessoa que você tem do lado. Não vou dizer a palavra proibir, mas tenta evitar ao máximo
o contato com outras pessoas, ou determinados ambientes, ou acho até que ok, vale, mas eu tô querendo dizer não no lado problemático, mas no lado de viver só para aquela pessoa, porque hoje isso é muito bom. Por mais que você esteja aproveitando a sua vida desse jeito, por mais que você tenha acordado para isso, se privar de tudo com medo de que aquilo acabe não é o caminho. Então eu fiz abri um parênteses aqui só para vocês entenderem que quando vocês conseguirem viver a vida que vocês querem, acordar para a vida, ver prazer em preparar tua marmita, ver prazer em viver tua vida de casal, ver prazer em viver tua vida de mãe, isso tudo precisa ser preservado, mas não precisa criar um medo de que acabe. Porque altos e baixos acontecem. É possível que você passe 3 semanas numa dieta super perfeitinha e na semana seguinte perca o foco. E isso não significa que você falhou. Acontece, é só a vida te dando aquela sacolejada para você entender que você não controla tudo. Mas as pessoas que encontraram sentido, né, nessas rotinas, que começaram a perseguir aquilo que elas realmente querem, eu até acho que isso vai precisar de um quê de amadurecimento. Talvez quem tá nos seus 18 até os 28, vou botar aí, posso estar errada? Podem me corrigir se você estiver entre essa idade. Dizer assim, não, Lara, eu já sinto isso. Ou se você não tiver naquela fase de que parece que você é inadequada no mundo, que você não tá conseguindo fazer nada direito, comenta isso pra mim. Mas eu acho que que exige uma maturidade. E no período dos seus 18 até os seus 28 anos, eu tô avaliando a minha vida, tá? E troca com as pessoas. A gente não consegue ter esse despertar. Eu acho que é mais perto dos 30 mesmo, que você começa a entender que você perseguiu os valores errados. A gente começa a perceber que correu atrás de objetivos da forma errada, que estabeleceu metas sem calcular, que decidiu ter uma vida que não funciona para a pessoa que você quer ser. Antes disso, eu acho que a gente está no improviso, a gente está naquele copia e cola do que a gente vê do lado, do que o mundo espera da gente. Mas quando a gente desperta e essa maturidade chega, e eu acho que chegou para uma grande parte da população, eu não sei o número de millennials atualmente no Brasil, mas a gente começa a mudar o rumo das coisas. A gente decide que eu quero uma casa confortável, mas eu quero habitar nessa casa. Eu quero uma casa bonita, mas eu quero uma casa que caiba a minha verdade. Eu quero cadernos bonitos, mas eu quero escrever nesses cadernos alguma coisa que me faça me aproximar de mim mesma. Eu quero ir pra academia, mas eu não quero só focar no corpo bonito e nem só focar na vida saudável. Eu quero que aquilo faça sentido e que aquilo faça morada na minha cabeça sem eu precisar fazer um grande movimento. Eu quero a vida de verdade sabendo o ônus e o bônus, e eu acho que a maturidade traz isso pra gente. A gente começa a entender que não tem controle de tudo, e se você for como eu, você vai estar um dia pirando porque a criança está te estressando e porque parece que você quer chorar, e como assim do nada eu tenho tanta responsabilidade, mas de repente você pensa, sou eu que controlo essa porra toda. Não tem porquê. E às vezes o dia fica pesado, sabe? Às vezes fica complicado, às vezes cai a verdade em cima mesmo. Algumas pessoas com as suas questões, outras com questões parecidas com a minha. As minhas questões aqui, abrindo para vocês, às vezes a minha pira vem quando eu deixo o Gael na escola, depois de eu ter levado para a explicadora mais cedo, ele ter feito um show que eu não queria ir, aí na hora da escola ele me atrasa, porque eu tenho normalmente mentoria logo em seguida, e eu imploro para que ele faça as coisas no tempo, e quando eu deixo ele e eu volto para casa, eu tenho que me arrumar rápido para atender. E aí eu não tô com nenhuma energia e a minha vontade é chorar, porque simplesmente eu me questiono porque a vida é assim para mim, porque eu fiz escolhas assim, mas aí não é nem culpa nem nada disso, tá? Nesse momento. Eu penso, cara, por que tá tão corrido? Por que não dá pra fazer as coisas sem ser tudo tão cronometrado? Só dá pra treinar no horário que ele tá na escola, mas também eu preciso trabalhar nesse horário. E aí no fim do dia eu preciso fazer todas as outras coisas da casa, eu preciso cuidar dele, eu preciso dar atenção pra ele. E eu já fico cansada só de pensar e me dá uma vontade de deitar em posição fetal e chorar. Mas aí eu me lembro que, cara, então não faz. Então cozinha amanhã. Então adianta. Então organiza a tua casa, então faz desse processo um momento legal, ou então dá uma choradinha, mas parece muito pior do que é, já foi bem pior, já foi bem mais difícil.
E aí eu tento retomar o rumo porque viver uma vida que vale a pena é o meu compromisso comigo mesma. Eu faço isso na raiva, eu faço isso no ódio. O que me motiva é que eu não vou passar por essa vida de qualquer jeito. Ainda que eu precise chorar 4 vezes na semana e me lembrar 5 vezes de que eu escolhi uma vida extraordinária. E eu nem tô falando de muitas coisas, eu nem tô falando de luxo. Eu tô falando de ser comprometida com o meu agora. Eu tô falando de que eu vou acabar de gravar esse podcast, eu vou pra academia porque eu tenho que ir, porque vontade eu não tô hoje. E logo em seguida eu vou descer e eu vou no mercado e vou passar pra comprar umas flores pra botar na minha casa. Eu tô dizendo que no fim das contas é também sobre resistir por você. Porque você se dedica para tantas outras coisas que você merece ser parte das pessoas que despertaram e que começaram a buscar saber o que querem, saber que não é só viajar para a França, mas para onde eu realmente gostaria de viajar para poder descansar e desfrutar realmente daquele lugar. Que não é só fazer todas as fotos do lugar, não é só ir num lugar bonito, mas também desfrutar daquele lugar bonito. Não é só comemorar que você mudou o seu estilo de vida, mas entender que quando você falha, tá tudo bem também, porque essa é a vida. E se permitir falhar, se permitir testar, se permitir viver o movimento e fluir com as coisas. Bom, eu espero que na próxima segunda-feira eu te encontre, que esse episódio faça sentido para você, que você comente, compartilhe e compre o meu livro. Um beijo.